O povo, você presente. Vida e saúde, apoio cultural, Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto, completa a sua saúde. E agora a gente muda um pouquinho de modalidade, recebe o coordenador de esportes do Náutico, treinador de polo Jefferson Lima, que também trabalha no Cuca, né, da Barra do Ceará. Jefferson, a gente está falando aqui de vários esportes, falou sobre triatlon, natação em mar aberto, stand-up paddle, entre outros. Eu queria que você explicasse o que é que o polo aquático tem de diferente. A gente sabe que ele esteve nas Olimpíadas desde o início, né? Como é que é o esporte? Explica o início para quem não conhece bem. O polo aquático, ele, para quem não sabe, ele foi o primeiro esporte coletivo a ser inserido nas Olimpíadas, né? Desde 1900 que ele está inserido nas Olimpíadas, juntamente com o futebol. Só que no Ocidente, né, nas Américas, ele é pouco conhecido, né? Na Europa, alguns países, ele é até o primeiro esporte do país, como na Hungria, que ele é mais popular que o futebol. Mas no Brasil, ele é pouquíssimo conhecido e ele se concentra muito alto nível dele no eixo Rio-São Paulo. Então, hoje, o Ceará, a nível de Norte-Nordeste, a gente pode considerar que é a maior potência hoje. A gente já participou de 17 campeonatos, a gente ganhou desses 17, 8. Né? Então, aliás, 15 campeonatos, a gente ganhou 8. Então é mais do que 50% de títulos. E ele teve parado no Ceará de mais ou menos 1990 a 2005, quando ele retomou suas atividades no final do ano no Náutico, como hobby, né? E a partir de 2007, ele começou a ter um caráter de treinamento, quando eu assumi a equipe, porque até então não tinha técnico. E como eu estava me formando em educação física, surgiu a necessidade de ter um técnico. Você já praticava o polo? Eu era nadador, né? Minha vida inteira eu fui nadador do Náutico. Para ser jogador de polo, tem que ser nadador? É bem necessário, né? Você ser não um excelente nadador, né? Um campeão de natação, né? Mas você tem que ter um nível de natação bastante razoável. Então o polo aquático ele se assemelha bastante ao handball, né? Na sua forma de jogar, na sua forma de tática, né? São 6 jogadores na linha, um goleiro, e o objetivo é fazer o gol, igual o handball. As faltas fazem parte do jogo, né? O tempo inteiro o jogo é paralisado por falta, como no handball. E tem situações de homem a mais, que a gente chama de homem a mais, que é a superioridade numérica quando o jogador é expulso, né? Então o objetivo é fazer o gol e geralmente o que decide a partida é o percentual de aproveitamento desse homem a mais, né? Quando você ataca com a superioridade numérica. A Edla falou aqui sobre a importância da prática do esporte para as crianças, né? Como é que é o seu trabalho com as crianças aqui em Fortaleza? O que é que você vê, principalmente as que não têm tanta condição financeira, que não podem estar pagando um curso muito caro e entram no esporte e se saem bem? Criança mesmo, a gente não tem pegado, né? Porque, como eu estou dizendo, o esporte ele é pouco visível, né? A gente sai na rua e perguntar para alguma pessoa o que é polo aquático, eu acho que de cada 100 pessoas, 2 vão dizer que sabe o que é. Então, a nossa dificuldade maior é essa, de estar atraindo o público. Divulgar o esporte. E como ele só acontece no Náutico, né? A gente é isolado aqui no Ceará, só acontece no Náutico, é uma dificuldade a mais. Então, como chega até nós os nossos atletas? Vem da natação, né? Então, como eu sou também o treinador de natação do Náutico, e eles veem o treinamento do polo aquático após a natação, alguns se interessam, e geralmente eu já estou pegando a molecadinha de 12, 13 anos, né? Então eu não pego criança. Então, adolescente. O nosso time começa com 12, 13 anos, e aí eu vou acompanhando essa molecadinha até eles se tornarem adultos. Então a nossa primeira geração, que começou em 2007, eles entraram com 14 anos, 15 anos, hoje eles estão com 20, né? E estão jogando campeonato adulto, então eles já jogam há algum tempo. E lá no Náutico, 90% do nosso time são jovens de baixa renda, ali que moram na comunidade do Castelo Encantado, Serve Luz, Mucuripe. Embora o Náutico seja um clube considerado da elite, de um tempo para cá, o Náutico vem meio que fazendo um projeto social, entre aspas, né? Porque oficialmente não é, mas de qualquer forma a gente está mudando vidas, né? Hoje a gente tem 3 atletas nossos que estão morando em São Paulo, com escola, quem é da época de escola ainda, e os que já são de época de faculdade têm faculdade de graça, moradia de graça, alimentação de graça e um salário, né? Então, o polo aquático foi um trampolim social para eles, né? E outros estão com bastante chance de também ir para São Paulo próximo ano. E a gente já teve 3 atletas convocados para a seleção brasileira. E essa possibilidade de ter uma piscina, a gente tem um espaço bacana lá no Cuca, o que é que isso proporciona para as crianças, em termos que você tem observado aí de melhorias, quando elas chegam e não têm tanto esse contato, né? Como é que é?
Bom, no Cuca a gente está com um projeto de começar o polo aquático, né? Já está em fase de finalização, só estamos aguardando chegar as bolas, né? Que eu acredito que já foram solicitadas. Porém, no Cuca o público é a juventude, né? A gente trabalha de 15 a 29 anos no Cuca, é o público-alvo do Cuca. Então a gente vai pegar essa faixa etária de 15 a 29 anos, porém no Cuca, nesse primeiro momento, a intenção vai ser mostrar, né? Dar o acesso ao polo aquático. Apresentar o polo aquático, vivenciar aquele esporte novo. Então o Cuca é um projeto a longo prazo. No início é dar essa oportunidade, vivenciar o esporte e aprender os fundamentos básicos. Como no Cuca a gente não tem rendimento, salvo algumas exceções, então para se chegar num time competitivo pode ser que leve uns 2, 3 anos, mas a primeira chama vai ser acesa, né? Então a gente não vai deixar essa chama se apagar. Então o objetivo é esse. Para quem está com a primeira, não tem tanta pretensão, quer praticar o polo, para conhecer mesmo, que benefício você citaria desse esporte? O polo aquático ele é considerado o esporte hoje o mais cansativo de todos, Por né? quê? Porque a gente joga numa piscina de 30 metros, quase o tamanho de uma quadra, e eu tenho apenas 30 segundos para atacar. Então eu tenho que sair da minha defesa e ir para o ataque em 30 segundos e concluir uma jogada, né? Envolver o adversário e concluir em gol. Então, o jogador de polo aquático, ele vai ter, entre todos os esportes, talvez um dos melhores preparos físicos. Porém, para adentrar no esporte, já tem que ter um nívelzinho. E essa é a maior dificuldade do polo aquático, que tem que saber, tem que ter um nível razoável de natação para poder suportar a intensidade de treinamento do polo. Por mais que eu esteja iniciando no polo, cansa e cansa muito. E tem mulheres nesse esporte? Tem mulheres. Hoje a gente infelizmente só tem 2 meninas treinando no Náutico. Uma delas já morou em São Paulo durante 1 ano, foi convocada para a seleção brasileira já durante 1 ano. E lá no comecinho da revitalização do polo a gente teve um time feminino, mas bem amador, né? As meninas não treinavam periodicamente, mas chegaram a competir. Mas hoje eu tenho 2 meninas que treinam mesmo com os meninos todos os dias. E por que o Ceará tem se destacado aí? Você citou os feitos da equipe. Eu acho uma mistura de talento, né? A gente trabalhar com essa molecada baixa renda, por um lado é muito difícil pelas condições financeiras, que viajar pra gente é sempre muito difícil. O Náutico é um clube grande, mas ele não foge da regra dos clubes do Brasil, principalmente do eixo Norte-Nordeste, que eles estão passando por um momento de readaptação. A maioria sofre problemas financeiros, mas nunca faltou o mínimo pra gente trabalhar no Náutico, porém, para bancar um time inteiro é complicado, né? Numa viagem. Então, por esse lado é complicado trabalhar com os... Mas por outro lado, eles vêm com uma vontade muito grande de vencer da vida. E às vezes eles se agarram no esporte como a única forma deles conseguir um trampolim social, né? Mudar de vida. Então, eu acho que é essa soma de vontade, talento, e a minha parte é a determinação de eu estar lá todo dia, motivando eles, tirando o que eu posso tirar deles. Você falou aí que é o esporte mais cansativo, mas com relação à lesão, deve ter tanto pela água, né? O polo aquático dificilmente lesiona. Tem contato dos atletas? Tem muito contato, né? Muita gente até confunde polo aquático, que é um esporte violento, que as pessoas... Parece com rugby. Porque parece com rugby, e quem está de fora acha que muitas vezes está saindo porrada lá dentro. Mas não, são lances do jogo, são lances duros, que fazem parte do jogo e que o jogador já está adaptado a isso. Mas às vezes para aquela primeira pessoa que está vendo a primeira vez, ela pode achar que está tendo pancadaria, mas não, o polo aquático é um jogo viril, porém leal. Dificilmente você vai ver alguém saindo sangrando da água, machucado, lesionado. E o que você indicaria assim, para quem está querendo começar no esporte? Que conselho você daria nesse? Perseverança, né? Como qualquer outro esporte, o polo aquático é difícil, ele não é fácil, né? A gente pede que, para quem queira fazer o polo aquático, que tenha um nível mínimo de natação, né? Que se locomova na água de uma forma desejável. Tem equipamento de segurança? Não, o polo aquático só se usa sunga e uma touca, né? E tem que ter a piscina, bola e trave. Mas, basicamente, é uma sunga e uma touca que tem proteção auricular, né? Porque pode sobrar um cotovelo sem querer, né? Geralmente é sem querer. E pode machucar o tímpano, né? Perfurar o tímpano. Então a única proteção que se usa e alguns jogadores que usam aparelho bucal usam protetor bucal. Ok, muito obrigada pela sua participação. A gente vai ver outra matéria aqui relacionada ao triatlon, que a gente falou nos blocos anteriores. É no nosso quadro Doutor Bom Exemplo de hoje, é ainda no clima dos esportes aquáticos. Vamos conhecer o Dr. Ulisses Pontes. Ele é pediatra e há 2 anos se descobriu um atleta de triatlon. O médico já competiu até no Ironman. Meu
nome é Ulisses Montenegro Pontes, tenho 49 anos, sou médico pediatra com subespecialidade em neonatologia e pós-graduação em medicina do esporte. E a partir do momento que eu entrei na faculdade de medicina, na UFC, parei totalmente a atividade física e aí, para melhorar a qualidade de vida, alguns anos depois, eu comecei a, como todo mundo inicia, caminhar na beira-mar, uma corridinha. Essa vida de triatleta foi uma coisa assim muito rápida, né? Começou em 2010 e nesse mesmo ano eu comecei a participar das competições de triatlo aqui em Fortaleza, e nesse mesmo ano eu já estava participando de competições brasileiros, né? Campeonatos brasileiros. No outro ano, que foi 2011, no segundo ano de triatlo, eu já estava participando de Ironman, né? Fiz um Ironman, que é o triatlo mais longo que existe. Você nada 3.800 metros, você pedala 180 km e você corre 42 minutos, tudo em seguida. Eu consegui fazer essa competição em 13 horas e 18 minutos. Não é fácil, você ter uma vida de médico, plantão noturno, e assim, acordar cedo quando não está de plantão. O meu horário de acordar é 4 horas da manhã. Serve de exemplo para aquelas pessoas que às vezes têm muito mais tempo que eu, mas de uma maneira não faz atividade física, né? O nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e também ao Jefferson Lima, que participou aqui com a gente. Te convido para continuar com a gente nas nossas mídias sociais. Uma ótima semana e tchau, tchau.